A paz e a graça do Senhor e Salvador, Jesus Cristo, seja com todos. Eu sou o pastor Jó Correia, moro na cidade de Simões Filho, na Bahia. Vamos orar ao nosso Deus. Bendito Deus, eterno Pai, no nome do Teu Filho Jesus, queremos Te agradecer mais uma vez pela oportunidade que o Senhor nos concede, pelas Tuas misericórdias. Deus eterno e justo, no nome de Jesus Cristo, perdoa nossas fraquezas, nossas falhas, perdoa tudo, ó Pai, que temos falado, feito ou pensado, que não tem Te agradado. Tira de nós, meu Pai, tudo que não Te louva, tudo que não adora o Teu nome. Tira de nós, ó Pai, tudo que não vem de Ti. Meu Deus, nos santifica, nos purifica, nos queima com o fogo do Espírito Santo, nos enche do Teu poder, nos enche da Tua unção. Faz milagre, Pai, em nossas vidas. Ó Pai Santo e poderoso, nos fortalece na graça que há em Cristo Jesus. Meu Deus, visita nossas vidas, nos levanta, Pai, como sal, nos levanta como luz, nos levanta, meu Deus, como dignos de imitação. Pai amado, Deus eterno, precisamos da Tua ajuda, Pai, no nome de Jesus Cristo de Nazaré, o Teu Filho. Toma a direção das nossas vidas, nos ensina, Pai, a fazermos o que Te agrada, nos ensina, Pai, a fazermos, Senhor, a Tua vontade. Abre, Pai, em nome de Jesus Cristo, o nosso entendimento. Abre, Pai, a nossa mente, o nosso coração, para compreendermos a Tua palavra. Meu Deus, meu Pai, nos visita, Senhor, e nos enche de Ti, para nós, meu Pai amado, andarmos de acordo com a Tua palavra. Ó, meu Deus querido, precisamos da Tua ajuda. Deus amado e santo, nos visita nesta hora e joga por terra todo mal forjado contra nossas vidas. Desfaz, meu Pai, de toda palavra de derrota, de toda palavra de maldição lançada contra nós. Abençoa, meu Pai, as nossas vidas. Oh, meu Deus querido, meu Deus amado, a Tua palavra é santa, fiel e verdadeira. E no nome de Jesus eu Te peço, Pai, nos ajuda, Senhor, a vencer o mundo, a vencer o mal, a vencer a carne, a vencer o inimigo das nossas almas. Meu Deus, meu Pai amado e santo, visita minhas 3 filhas, cobre minhas 3 filhas com a cobertura espiritual, livra minhas filhas de todo mal, joga por terra toda a ferramenta forjada contra minhas filhas. Ó Pai, nos dá o livramento eterno, nos livra, meu Pai, da pedra de tropeço que quer impedir a nossa caminhada. Pai amado, Deus eterno, visita cada um dos Teus filhos, visita cada uma das Tuas filhas, visita cada família, cada lar, visita, meu Pai, no nome de Jesus Cristo. E neste dia de hoje, ó Pai Santo, libera a bênção, libera a vitória. Meu Deus, nós acreditamos em Ti, nós esperamos em Ti, nós confiamos que o Senhor pode tudo em nossas vidas. E no nome de Jesus Cristo, ó Pai, nos enche, Senhor, de bênção, nos enche, meu Pai, de vitórias, nos enche, meu Pai, da Tua presença, que é a coisa mais importante que nós temos. Ó Pai amado e santo, nos ajuda, Senhor, para continuarmos na Tua presença. Nos ajuda, Senhor, para procurarmos a cada dia Te buscar. Desperta, Senhor, as nossas vidas, nos dando entendimento da Tua palavra, nos ensinando, ó Pai, a andarmos de acordo com a Tua palavra. Em nome de Jesus, ó Deus, nos abençoa, mandando a Tua palavra pelo Teu Espírito Santo. Abre o nosso entendimento para compreendermos, Senhor, a Tua palavra e procurarmos, Senhor, obedecê-la. No nome de Jesus, ó Pai, toma a direção de tudo e nos abençoa. Amém, amém, amém. Abra sua Bíblia em São Mateus, capítulo 7.
São Mateus, capítulo 7, versículo 13 até o versículo 20. Pega uma caneta, pega um papel e note as referências desses versículos que nós vamos ler, porque a gente erra por falta de conhecimento e precisamos, nesses últimos dias, meditarmos na palavra de Deus mais do que nunca. Mateus, capítulo 7, versículo 13. Primeiro vamos falar os dois caminhos, que é só 2 versículos, que diz assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta, apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Versículo 15 a seguir: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós, vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos conhecereis. Porventura, colhe-se uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore mal produzir, não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos meditar um pouco na palavra de Deus aqui. O versículo 13 de Mateus 7 diz, o 13 e o 14: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontre. Louvado seja Deus. Meus amados irmãos e amigos ouvintes, a Bíblia está nos dizendo para nós entrarmos pela porta estreita. Quando fala de porta estreita, é porque a entrada no céu não é de qualquer maneira. No céu não entra pecado, no céu não entra bagagem, no céu não entra quem não estiver com a sua vida no altar de Deus. E aqui a Bíblia está dizendo: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que leva à perdição, e muitos não querem entrar pela porta estreita por causa das coisas boas, entre aspas, que o mundo oferece. É boa aos nossos olhos, mas impede muitas vezes a nossa entrada no reino dos céus. Mas a Bíblia nos ensina que nós devemos renunciar às coisas que não agradam a Deus. A Bíblia nos ensina que nós devemos deixar o pecado
que tão de perto nos rodeia. Irmãos, amigos, não é fácil nós vivermos neste mundo de pecado e não nos envolvermos muitas vezes no pecado. Mas se nós orarmos, se nós vigiarmos, se nós procurarmos ler a palavra de Deus e viver de acordo com a palavra de Deus, nada é impossível para o que crê. Porque, meu irmão, minha irmã, o pecado não dói. O pecado, aparentemente, é gostoso, é bom. O pecado alegra a nossa carne. Mas o pecado é porta larga. O pecado impede de nós entrarmos pela porta estreita, porque o nome já diz: entrai pela porta estreita. E quando diz entrai pela porta estreita, muitas vezes temos que renunciar a muitas coisas que gostamos, muitas coisas que alegram a nossa alma, o nosso coração. Momentaneamente, nós temos que renunciar para nós entrarmos pela porta estreita. O Evangelho é porta estreita. Quem quer seguir realmente, sendo sincero e sincera, tem que renunciar o mundo e os seus prazeres. E muitos hoje estão vivendo uma vida de pecado porque não querem renunciar às coisas boas que o mundo oferece. Muitos hoje se dizem cristão e cristã, mas é do seu jeito. Por quê? Aprendeu com alguém que pode servir a Deus e participar de tudo que o mundo oferece. Tem pessoas, Deus me chamou para falar a verdade, e eu conheço muita gente. Tem pessoas que vão para a igreja, às vezes até a semana toda, uma vez no dia, faz voto, dá uma continha em dinheiro, mas vai de manhã cedo e passa o dia todo pecando, conversando coisas que Deus não se agrada, fazendo coisas que Deus não se agrada, participando de coisas que Deus não se agrada, mas diz que é cristão, diz que é cristã. Mas na verdade, irmãos, cristão e cristã é quem segue a Cristo. Tem que seguir as pisadas de Cristo. Todos nós somos pecadores. Todos nós somos falhos. Todos nós erramos. Mas o pecado na nossa vida é um acidente. Se nós não vigiarmos, o diabo está sempre armando laço. Aí nós, por descuido, caímos no laço do diabo e pecamos contra Deus e contra a sua palavra. Mas a pessoa, milhares de pessoas, eu digo sem medo de errar, gostam de ir para reuniões aonde tem promessas de prosperidade material e não se preocupa com a prosperidade espiritual, que é a principal na nossa vida. A Bíblia diz que não adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma. E o que nos chama a atenção, meus irmãos e minhas irmãs e meus amigos, é que esses lugares que oferecem prosperidade fácil, só é somente hoje levar a semente. O nome do dinheiro agora é semente. A Bíblia diz, Jesus disse, que se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, mandamos que o monte saia do seu lugar e se precipite no mar, e o monte obedece. Mas essas pessoas que são líderes
desses lugares que dá muita gente, porque é grande o espaço, e vai multidões, eles trocaram a semente, que é a palavra de Deus, e a fé, e agora é o dinheiro, que é a semente. E o povo, de modo geral, são cegos, porque não querem buscar a presença de Deus na oração, no jejum e na meditação da palavra de Deus. E nós, eu em particular, tenho um chamado de Deus para alertar os moradores da terra, inclusive do Brasil, que são enganados porque não querem ler a palavra de Deus. Come tudo que ouve por aquelas pessoas que não têm compromisso com a salvação. Só querem tirar tudo das pessoas que vão para as suas reuniões. Louvado seja o nome do Senhor. Mas, meu irmão, minha irmã, não tem como servirmos a dois senhores. Por isso que a Bíblia está apontando aqui, Jesus dizendo: entrai pela porta estreita, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Está indo para a igreja uma vez ou duas no dia, corre para ir para a igreja, porque diz que vai receber a bênção, que está buscando a Deus, mas não larga a prostituição, não larga a mentira, não larga o engano, não larga as más conversações, muitas vezes não larga a bebida, não larga o cigarro, mas está indo para a igreja. Tem uns que já tem 1 ano, tem uns que já tem 5 anos, tem outros que já tem 10 anos, indo para a igreja, mas não larga o pecado, não larga os vícios. Por quê? Não está buscando a presença de Deus, não está buscando o conhecimento de Deus, não quer entrar pela porta estreita, procurou uma porta larga, que se do jeito que ele ou ela queria, que não exige muita coisa. Mas o importante, meu irmão, minha irmã, não é seguir o ensinamento de homens. O importante é seguir o ensinamento bíblico. Por isso que eu faço questão de mandar você abrir a sua Bíblia, para você não ser enganado ou enganada. Eu poderia estar pedindo a vocês que estão a me ouvir para anotar o número da minha conta, para botar alguma coisa para mim, porque eu sou necessitado, mas eu não faço isso, porque quem vai me dar a bênção é Deus. Vai usar quem Ele quiser para me abençoar, porque eu creio na providência de Deus. Mas o povo é cego, o povo não busca a presença de Deus, meditando na palavra de Deus, e é enganados, porque não quer entrar pela porta estreita. Meus amados irmãos e amigos, eu moro na cidade de Simões Filho, na Bahia. Como pode eu mandar você ser dizimista e ofertante para a obra de Deus? E, em vez de mandar você levar o dízimo, levar a oferta para a congregação, aonde você congrega, a denominação aonde você faz parte, em vez de eu mandar você levar o seu dízimo e a sua oferta para a sua comunidade, aonde você reside, eu mando você mandar para mim. Tá certo isso, meu irmão? Tá certo isso, minha irmã? Você tem que dizimar, você tem que ofertar, é ordenança de Deus, é bíblico, mas a Bíblia manda você ofertar, dizimar na casa de Deus. Se você congrega em um ministério, se você congrega em uma igreja, você tem que ofertar, você tem que dizimar aonde você congrega.
não é mandar para mim, para que você receba a sua bênção. Mas, infelizmente, o povo erra por falta de conhecimento. O povo erra porque não quer meditar na palavra de Deus. E eu fui chamado para pregar a verdade, para ensinar a verdade, para apontar o caminho que leva o homem, a mulher, a Deus. E muitos de nós, ou até mesmo muitos de vocês que estão a me ouvir, não querem parar para meditar na palavra de Deus. Não querem parar para orar a Deus. Não querem parar para ir para a casa de Deus. Então, muitas vezes, apegado a tantas coisas, que não dá um tempo para Deus. Fica com a mente vazia de Deus. Aí então, os falsos profetas se aproveitam da sua fragilidade, da sua fraqueza e fazem lavagem espiritual em vocês, e vocês obedecem os falsos profetas, porque vocês não têm conhecimento de Deus, porque só podemos conhecer a Deus se nós buscarmos a Ele em espírito e em verdade. Só podemos ter conhecimento de Deus se nós orarmos a Deus e cultuarmos a Ele, meditando sempre na sua palavra. E muitas pessoas não querem parar para buscar a Deus na oração, no jejum e nem na meditação da palavra. Ficam com a mente vazia de Deus e comem tudo que os outros dão. Meus irmãos, meus amigos, quando eu era criança, eu tenho 52 anos, eu via minha mãe e até outras pessoas, vizinhas, dando comida aos filhos. Pegavam uma papa em um prato e começava, enrolar no dedo, empurrava na boca da criança. A criança jogava para fora, empurrava de novo, fazia a criança comer aquela papa. E hoje, muitos estão comendo tudo que os falsos profetas falam, porque não querem meditar na palavra de Deus. Estão se baseando, porque esses falsos profetas, eles oram e alguém é curado. Eles oram e alguém é liberto. Eles oram e alguém é abençoado e abençoadas. Aí, as pessoas que não querem entrar pela porta estreita, não quer meditar na palavra de Deus, não quer buscar a Deus em espírito e em verdade, come tudo que eles falam e acreditam em tudo que eles falam e brigam com quem se levanta para mostrar até dentro da Bíblia que o que eles estão fazendo não está certo. Mas eu quero vos dizer que eu fui chamado, nem que eu morra, mas eu prego a verdade. Eu não minto nem para me defender. Eu sou pecador como qualquer outra pessoa. Eu tenho pecado, eu peco, porque todo homem é pecador. Mas Deus precisa de homens e de mulheres que tenham compromisso com a salvação, que tenham coragem de ensinar o caminho que o seu povo deve andar. E muitos desses que têm suas reuniões com milhares de pessoas, a maioria vai ali só atrás de bênção, só atrás de bens materiais e obedece tudo que os falsos profetas ensinam, inclusive dá tudo. Meus amados irmãos, precisamos meditar na palavra de Deus, precisamos aprender com a Bíblia, não é com os homens não. Os homens que dão lugar a Deus ensinam o caminho que deve andar, mas os homens que são usados pelo diabo, que são os falsos profetas, eles só querem somente se aproveitar de quem não gosta de ler a Bíblia, de quem não gosta de buscar a presença de Deus. Vai lá somente participar de uma reunião, fazer um voto
levar dinheiro, que é o principal, para essas pessoas, quer dinheiro, tira tudo. Eu falo sem medo. Eu moro aqui em Simões Filho, tem famílias aqui que vendeu até as casas de aluguel que tinha, a casa própria, e depois ficou morando de aluguel. E deu tudo. Sabe por quê? Porque não busca Deus. Busca prosperidade. Venda a sua casa, traga o dinheiro, que Deus vai lhe dar não sei quantas casas. Venda o seu carro, traga o dinheiro, que Deus vai lhe dar carro novo, empresas, e assim, muitos que não querem meditar na palavra de Deus, entra no negócio. Aí, irmão, irmã, alguém tem uma causa na justiça. Aí, dá o dinheiro lá, vende uma propriedade, vende um objeto caro, dá o dinheiro, aí, por poucos dias, a causa que está na justiça é resolvida. Aí agora pronto. Tudo que esses falsos profetas falam, essa pessoa acredita, ainda sai divulgando, dando testemunho, que acreditou e fez o voto, e levou a semente, e Deus abençoou. Logo, logo tem empresa, logo, logo tem carro novo, logo, logo tem tanta coisa. Aí começa a dar testemunho, para enganar os outros, que ainda não tem o conhecimento de Deus, porque não medita na palavra de Deus. E eu quero vos dizer que a Bíblia é o nosso manual. Precisamos seguir o que a Bíblia fala. Hoje nós vamos falar aqui os falsos profetas. A Bíblia nos ensina acerca dos falsos profetas. Não vai dar para falar muita coisa, mas nós vamos meditar na palavra de Deus. Você tem que seguir, meu irmão e minha irmã. Não é o que eu falo, mas é o que a palavra de Deus fala. Desperta, homem! Desperta, mulher! Como é que você está passando dificuldade? Como é que você não tem nem comida? E alguém manda você vender ainda um objeto dentro da sua casa e você levar o dinheiro? E você faz, dizendo que é para Deus lhe abençoar. Desperte, busque a Deus, ore a Deus, medite na palavra de Deus. Desperta, Brasil! Que os falsos profetas estão aí há muitos anos enganando a muitos. É o papel dele. O diabo tinha que levantar alguém e levantou muitos para se cumprir a própria Bíblia. Então vamos ver aqui a palavra de Deus, onde nós lemos Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14, diz: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela, porque estreita é a porta, apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontre. Louvado seja Deus. Meus irmãos, prepare a caneta e o papel e bora agora meditar os versículos bíblicos que fala acerca dos falsos profetas. Abra sua Bíblia, leia conosco. O versículo 15 de Mateus 7 diz: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós, vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós, vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Leia conosco a palavra de Deus, a referência do versículo 15. Abra sua Bíblia em Deuteronômio, o quarto livro da Bíblia. Abra sua Bíblia, leia a palavra de Deus. Note no papel, Deuteronômio 13, 3. Deuteronômio 13, 3.
leia a palavra de Deus conosco. O versículo que nós lemos: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós, vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Leia Deuteronômio 13, 3. Não ouvirás as palavras daquele profeta, ou sonhador de sonho, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amais o Senhor vosso Deus com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Louvado seja Deus. Meus irmãos, Deus permite que os falsos profetas se levantem, e permite até que nós sejamos provados, para ver se nós amamos a Ele de verdade ou não. Meu irmão, minha irmã, Deus me chamou dessa forma. Como pode, meu irmão, um pregador, pastor, acabar de pregar na igreja e depois que acaba a sua pregação, pegar uma irmã da igreja, uma jovem ou uma senhora, e levar para o motel? E essa mulher, essa jovem, continua na igreja, cantando, fazendo a obra, mas esse tal pastor, e achando que está tudo certo. Prostituta, adúltero. Pastores têm perdido o seu casamento porque é prostituto e diz que é pastor. Está na frente da obra, desviando as ovelhas. Por quê? Porque as ovelhas não querem meditar na palavra de Deus. E Deus deixa, Deus prova, para ver se nós realmente amamos a Ele, ou vamos nos entregar à vaidade, ao pecado, juntamente com os falsos pastores que têm se levantado. Eu digo isso, irmão, porque eu tenho prova sobre esse assunto. Infelizmente, hoje, estão bagunçando o Evangelho. O Evangelho está sendo banalizado. Muitos homens e mulheres estão na frente da obra, mas não tem compromisso com a salvação. E está desviando a muitos do caminho da verdade. Deus me chamou para falar a verdade. Então, nós lemos aqui em Mateus 7,15: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós, vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. E em Deuteronômio, vamos repetir, 13,3: não ouvirás as palavras daquele profeta, ou sonhador de sonho, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amais ao Senhor vosso Deus com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Então, se nós amamos a Deus, se nós guardamos a palavra de Deus no nosso coração, não daremos ouvido a esses falsos profetas. Abra sua Bíblia em Jeremias 20, 23, 16. Abra sua Bíblia. É referência ainda do versículo 15 de Mateus 7. Jeremias 23, 16. Vou repetir. A referência do versículo de Mateus 7,15 que diz: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós, vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Jeremias 23, 3. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam e ensinam-vos vaidade.
e fala da visão do seu coração e não da boca do Senhor. Meus irmãos, é a Bíblia que diz: acautelai-vos dos falsos profetas, que vêm até vós, vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. E Jeremias 23, 16, assim diz o Senhor dos exércitos: não deis ouvidos às palavras dos profetas que vêm até vós, profetizam e ensina-vos vaidade, e fala da visão do seu coração e não da boca do Senhor. Eles falam, meus irmãos, da visão dos seus corações. O que eles querem é tirar tudo de vocês. O que eles querem é destruir a tua vida, inclusive a tua vida espiritual, porque eles são vasos do diabo. A Bíblia chama aqui de falsos profetas, falsos mestres, falsos doutores, falsos ensinadores, falsos pastores. E vocês, para aprender a palavra de Deus, têm que ler a palavra de Deus. E para aprender acerca desse assunto, temos que ler essas passagens bíblicas que nós estamos lendo agora. Por isso note, ou anote num papel, para você meditar outras vezes, que nós temos que meditar de dia e de noite na palavra de Deus. Eles falam da visão do seu coração e não da boca do Senhor. Traga tudo, venda. Você para receber a bênção, você tem que dar tudo. O homem recebe o pagamento, entrega na mão da mulher, a mulher vai para a reunião e lá entrega tudo. Eu sei de muitos casos que o marido pegou a arma de fogo, um revólver, e foi lá e fez devolver o dinheiro. Eu sei de casos também que foi parar na delegacia, porque são ladrões com a Bíblia na mão. Ladrões com a Bíblia na mão, usando a palavra de Deus para roubar com a própria Bíblia, não é com a arma de fogo, enganando com cintileza os simples que não querem meditar na palavra de Deus, e ainda ficam defendendo esses falsos profetas, porque se baseiam que esses falsos profetas que nós estamos falando cura alguém, liberta alguém, revela a vida de alguém. Aí os simples que não querem meditar na palavra de Deus, que não querem entrar pela porta estreita, quer facilidade, defende a ponto de querer até bater em quem fala alguma coisa contra, mesmo mostrando na Bíblia. Mas eu falo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que são ladrões com a Bíblia na mão. E o povo está vendo as reportagens mostrando quantos bens materiais muitos deles têm, mas o povo não quer saber. Fica defendendo, criando confusão com quem aponta o caminho da verdade. Mas a Bíblia é a verdade e eles ensinam vaidade. Meu irmão, minha irmã, para entrar no céu a porta é estreita e nós temos que ensinar que precisa deixar o pecado. A Bíblia manda, ordena, trazei todos os dízimos da casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Dízimo e oferta é bíblico, mas a Bíblia não ensina em lugar nenhum que nós devemos vender o que nós temos, tudo, para entregar lá e depois ficar passando fome, morando na rua, como muitos estão até hoje, virou mendigos, com a família toda, morando de favor e até mesmo quem pôde, morando de aluguel, porque não quer meditar na palavra de Deus. Mas vamos dar continuidade. Mateus 7, versículo 15. Acho que nós vamos meditar só no versículo 15 hoje. É cumprido e temos a referência para lermos. Abra sua Bíblia
em Marcos 13, 22. Marcos 13, 22. Medite conosco na palavra de Deus para você não ser enganados com os falsos profetas. Mateus diz, Mateus 7, 15. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós, vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Marcos 13, 22. Porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e farão sinais e prodígios, para enganarem, se for possível, até os escolhidos. Tá vendo, meu irmão, minha irmã? A Bíblia é a verdade, meu irmão, minha irmã, meu amigo ouvinte. Procure ler a Bíblia orando, para Deus abrir o seu entendimento e você não ser enganados com os falsos profetas. Marcos 13, 23 ou 22. Porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e farão sinais e prodígios para enganarem, se for possível, até os escolhidos. Aí alguém, como eu já disse, vê os sinais, vê Jesus operando, aí acreditam que ele é de Deus, que ela é de Deus. Mas eu já disse e repito, Deus tem compromisso com a sua palavra. Muitos estão orando, muitos estão jejuando, muitos estão pedindo a Deus uma bênção, um milagre, uma solução de um problema, uma solução de uma causa. Aí Deus usou uma jumenta para repreender o profeta que estava em rebeldia. Tem que usar também o homem. Se usou uma jumenta que não foi salva, pode usar um homem que pode se converter e ser salvo. Porque a igreja está orando, mas ele está em pecado, mas ela está em pecado, mas Deus usa, porque a igreja está orando e Deus tem compromisso com a palavra. Por isso que aqui mesmo em Mateus, no capítulo 7, Jesus diz: nem todos que diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Muitos me dirão naquele dia, Jesus dizendo: Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhe direi abertamente: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Louvado seja Deus para sempre. Então, não se empolgue, porque aquela pessoa, aquele profeta, aquele pastor, aquele pregador, aquela cantora, aquele cantor, aquela dirigente de círculo de oração, Deus usa ele, Deus usa ela. Se ele e ela não dá um bom testemunho, se ele ou ela é um enganador, tem que se converter, senão vai ser queimado no fogo do inferno. Você recebeu a bênção porque Deus te ama, Deus ouviu a sua oração, Deus viu a sua necessidade, você acreditou em Deus e Deus lhe abençoou. Não quer dizer que aquele homem, aquela mulher é homem de Deus, é mulher de Deus. Só porque através dele ou dela alguém recebeu cura, alguém recebeu libertação, alguém recebeu uma resposta, uma causa foi resolvida. Isso não quer dizer que ele ou ela é homem de Deus, é mulher de Deus. Você tem que entender a Bíblia. Jesus ensina tudo. Medite em Mateus 7. Leia bastante vezes para você entender que nem tudo que brilha é ouro. Você precisa saber que o diabo não vem com cara de diabo, não. Ele vem como anjo de luz para enganar, se for possível, até os escolhidos. Como diz aqui em Marcos
que nós já lemos, vamos ler de novo, irmãos, que é bom. Marcos 13, 22. Porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas e farão sinais e prodígios para enganarem, se for possível, até os escolhidos. Então, quem não vigiar pode ser enganados pelo diabo. Abra sua Bíblia. Só vamos meditar somente no versículo 15, que nós estamos meditando, de Mateus 7, acerca dos falsos profetas. Abra sua Bíblia aí, em Romanos. Depois de Atos, vem o livro de aos Romanos. Eu fui chamado para ensinar como está na Bíblia. Capítulo aos Romanos, louvado seja Deus, capítulo 16. Leia conosco a Bíblia, para você aprender um pouco da palavra de Deus. Aos Romanos 16 e o versículo 17 e o versículo 18. Mateus 7, 15 diz assim: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós, vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Aos Romanos, anote por favor. Anote por favor, aos Romanos 16, versículo 17 e versículo 18. É a referência do versículo 15 de Mateus 7. Rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Desviai-vos deles. Olha o que a Bíblia está dizendo. Paulo dizendo: rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Nós aprendemos, meus irmãos, a palavra de Deus através da Bíblia. Não devemos aceitar tudo que alguém quer aplicar na igreja ou nas nossas vidas. E aqui Paulo está mandando: rogo-vos, irmãos, que notei, preste bem atenção, aos que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Desviai-vos deles. O ensinamento bíblico é nós desviarmos deles, porque eles são os falsos profetas. Eles são os vasos do diabo, são os filhos das trevas que veio implantar doutrina de homens, doutrina de demônios nas igrejas. E nós devemos procurarmos meditar na palavra de Deus para nós não sermos enganados por eles. Versículo 18 de Romanos: porque os tais não servem a nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, e com suaves palavras e lisonjas engana o coração dos simples. Meus amados irmãos e amigos ouvintes, a Bíblia está hoje nos despertando para nós não sermos enganados com esses falsos profetas que não estão preocupados com a tua salvação. Eles estão preocupados em ganhar, em se aproveitar, porque muitos não querem meditar na palavra de Deus para aprender de Deus, e eles se aproveitam para tirar tudo e cada dia ficar mais ricos. Diz a Bíblia aqui: porque os tais não servem a nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, eles pregam em nome de Jesus, eles falam o nome de Jesus toda hora, eles dizem que são servos de Deus, mas é engano,
eles não servem ao nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz aqui em Romanos 16 e o versículo 17: mas serve ao ventre, ao seu ventre, e com suaves palavras e lisonjas engana o coração dos simples. Irmãos, tem pessoas que acreditam em tudo que se fala no altar de Deus, mas tem que vigiar. Nem tudo é Deus. O homem dá lugar ao diabo. O homem é usado pelo diabo. Mesmo sendo pastor, mesmo sendo homem de Deus, se vacilar, o diabo coloca palavras no coração dele, na boca dele. Por isso, nós temos que examinar as Escrituras. Nós temos que meditar de dia e de noite na palavra de Deus, para não sermos enganados com os falsos profetas que já estão no mundo, que já estão no meio do povo de Deus. E aqui a Bíblia diz que eles, com suaves palavras e lisonjas, engana o coração dos simples. O irmão, a irmã, o amigo, a amiga deve procurar entender que para você ser abençoado por Deus, você tem que entregar a Deus em primeiro lugar a sua vida, o seu coração. Tem que procurar agradar a Deus com o seu comportamento, com o seu testemunho. Mas que você precisa orar, jejuar, para quebrantar a força da carne, para que você venha servir a Deus melhor, para que você venha sentir melhor a presença de Deus na sua vida. Não precisa você vender os seus bens materiais e ficar depois na miséria, dizendo que você vai receber a bênção, mandando a semente, como eles falam. Você mora de aluguel, eles pedem para você mandar o valor de uma mensalidade do aluguel, e você manda. Depois passa dificuldade para pagar o aluguel. Eles mandam você mandar para eles a semente, o valor da mensalidade de um carro que você está pagando, um consórcio. Ele manda você mandar o valor da mensalidade que você paga da sua casa própria, e assim por diante. O seu salário, ele manda você mandar o valor do seu salário, que é a semente, dizendo eles. Mas não é não, é obra de engano. São ladrões com a Bíblia na mão. Você tem que cooperar financeiramente na sua comunidade onde você congrega. Alguém diz que é para você mandar o seu dízimo, e quando mandar o seu dízimo, depositar na conta, que eles dão um número, você também depositar uma oferta. Mas diz a você, ele diz: olhe, lembre que a oferta tem que ser superior ao dízimo. Se você botar 100 de dízimo, você tem que botar uma oferta de mais de 100, para você ser abençoado, para você ser abençoada. Mas aí é os ladrões que eu estou lhe falando, que rouba com a Bíblia. O seu dízimo e a sua oferta é para você depositar na sua comunidade, na sua igreja, onde você congrega. E não mandar para outras pessoas que lhe pedem com palavras, como diz aqui na Bíblia, em Romanos 16, porque os tais não serve a nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, e com suaves palavras e lisonjas engana o coração dos simples. Então leia a Bíblia, procure aprender o que a Bíblia ensina, e não entre na conversa desses tais falsos profetas que já têm se levantado no mundo. Mesmo que você recebeu uma cura através deles, mesmo que Deus lhe abençoou financeiramente através deles, não quer dizer, meu irmão, minha irmã, que ele e ela é homem de Deus. Não quer dizer que eles não são falsos profetas, não. Pare de ser enganados. Procure ler a Bíblia, procure meditar na Bíblia, procure orar e jejuar,
para você ter o conhecimento de Deus e da verdade bíblica. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos continuar. Mateus 7 e o versículo 15. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós, vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Abra sua Bíblia em Efésio. Efésio é depois de Gálatas. Efésio capítulo 5 e o versículo 6. Leia a Bíblia para você aprender a palavra de Deus. Efésio 5, 6. Note no papel a referência do versículo 15 de Mateus. Efésio 5, versículo 6. Olha o que diz a Bíblia. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Olha o que eu disse, olha o que a Bíblia diz. Ninguém vos engane com palavras vãs. Efésios capítulo 5 e o versículo 6. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Eles não são filhos de Deus. Eles são filhos da desobediência. Um dia pregaram a verdade. Um dia foram fiéis a Deus. Mas depois deram lugar ao diabo. E está enganando, inclusive no Brasil. E o pior de tudo não é isso, irmãos. É que esses falsos profetas são mau caráter. E eles formaram muitos mau caráter. Sabia disso? Muitos que se saíram deles abriram suas próprias igrejas e continuam com o mesmo trabalho, enganando o povo, tirando tudo, porque o povo não quer ler a palavra de Deus. O povo não quer meditar na palavra de Deus. Por isso são enganados pelos falsos profetas. Meus irmãos, o pastor é um pai. Por isso que a igreja, que são filhos na fé do pastor, ouve o que o pastor fala. Aí o diabo se aproveita que a igreja tem o seu pastor, entre aspas, como homem de Deus, que acredita em tudo que ele fala. A igreja, irmãos, são as pessoas que acreditam em tudo que os pastores falam no altar. Por que acreditam? Porque eles estão ali como um pai espiritual, como pastor, pai, já está falando. Porém, a igreja tem a obrigação de meditar na Bíblia, de conferir na Bíblia o que ele está falando, o que ele está ensinando. Mas, infelizmente, a igreja não quer orar, a igreja não quer jejuar, a igreja muitas vezes não quer cultuar e ainda para completar, a igreja não quer meditar na palavra de Deus. Aí o diabo entra na vida do pastor, que é o pai da igreja, começa a introduzir ensinamentos antibíblicos, inclusive quando se fala em dinheiro, engana o coração dos simples, porque acredita em tudo. Os crentes, quase tudo, uma boa parte, não é quase tudo não, mas uma boa parte, inclusive dessas igrejas maiores, que enche com milhares de pessoas, não querem meditar na palavra de Deus. Só pega a Bíblia na hora de ir para a igreja. E lá na igreja onde eles vão, que dizem que é igreja, não ensina a verdade. Porque eles estão preocupados em tirar tudo da pessoa, dos que estão indo participar da reunião. Aí o que acontece? A Bíblia nos ensina que devemos meditar na palavra de Deus de dia e de noite. Mas muitos não querem. Aí são enganados.
pelos falsos profetas. São enganados e recebem tudo que eles ensinam. E diz aqui em Efésios, capítulo 5, e o versículo 6. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Na hora certa, a ira de Deus vai vir sobre esses falsos profetas que estão somente se aproveitando da igreja, tirando tudo, deixando a igreja sem nada. A igreja que eu digo é os membros, é os que participam das reuniões. Eles tiram tudo, irmãos, porque essas pessoas receberam lavagem cerebral, não quer ouvir ninguém, mesmo a gente mostrando na Bíblia como estamos mostrando hoje. Muitos não querem seguir o que a Bíblia ensina. E aqui nós lemos em Mateus 7 acerca dos falsos profetas, o versículo 15: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós, vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Nós lemos Efésios, agora abra sua Bíblia. Depois de Efésios tem Filipenses e depois tem Colossenses. Abra sua Bíblia em Colossenses, capítulo 2 e o versículo 8. Abra sua Bíblia e pega a caneta, anote. Colossenses 2, versículo 8. Que diz assim a palavra de Deus. Lembre, é a referência. Todas as Bíblias têm a referência, você tem que entender. O versículo 15 de Mateus tem um númerozinho pequenininho cá dizendo, capítulo 7, versículo 15. Aí está mostrando as referências do assunto em pauta que nós estamos lendo, o assunto principal, que é o versículo 15 no momento. Aí você lê a referência para você aprender melhor a palavra de Deus. Por isso que nós temos o cuidado de fazer como Deus colocou no nosso coração. Vamos aproveitar. Abra sua Bíblia e veja a referência do versículo 15 de Mateus em Colossenses 8, ou melhor, 2, 8. Colossenses, capítulo 2 e versículo 8. Diz assim: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs cintilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Irmãos e irmãs, amigos ouvintes, a Bíblia está mostrando, a Bíblia está ensinando para nós termos cuidado. Olha aí o que está dizendo o versículo acerca dos falsos profetas. Colossenses 2, 6. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua. Tenha cuidado, irmão, irmã, amigo e amiga, para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas. Ó, eles têm papo para enganar, eles têm papo para fazer com que você dê tudo que você tem, leve tudo e entregue. Eles têm papos, eles têm papo. E diz aqui: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo a tradição dos homens, segundo o rudimento do mundo, e não segundo Cristo. Você tem que meditar na palavra de Deus para você aprender como está na Bíblia, para você aprender que deve seguir o ensinamento bíblico e não papo de homens
que não tem compromisso com a salvação, que não tem compromisso com a verdade, que não tem compromisso com o reino dos céus. Louvado seja Deus. Vamos ler também 2 Pedro. Abra sua Bíblia. 2 Pedro, já fica no finalzinho da Bíblia, depois de Tiago. 2 Pedro, capítulo 2 e o versículo 1. Leia conosco 2 Pedro 2, 1. A referência do versículo de Mateus 15, que diz: acautelai-vos dos falsos profetas que vêm até vós, vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Veja a referência em 2 Pedro 2, 1. Também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. Então, também houve entre o povo falsos profetas. Aqui a Bíblia está dizendo que houve no passado entre o povo falsos profetas. E diz aqui, 2 Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. Então é bíblico que os falsos profetas iam surgir no mundo e já estão aí, você pode ver. Abra sua Bíblia também. Depois de São Pedro vem São João, ou melhor, 1 João capítulo 4. Depois de Pedro vem primeira epístola de João. Abra sua Bíblia em primeira epístola de João capítulo 4 e o versículo 1. A referência do versículo 15 de Mateus, que diz: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós, vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Abra lá sua Bíblia e note no papel, para não esquecer, a referência do capítulo 7 de Mateus, versículo 15, falando dos falsos profetas, que diz assim: amados, não creia em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Tá vendo, irmão e irmã? Nem tudo que está acontecendo hoje no meio do povo evangélico é o Espírito Santo de Deus. Hoje, o espírito maligno entrou em muitas pessoas que têm reuniões que você não sabe se são evangélicos ou se são macumbeiros, feiticeiros. Por quê? Do mesmo jeito que acontece no terreiro de macumba, está acontecendo em muitos lugares que se dizem que é casa de Deus, que é reunião de Deus. Isso é a Bíblia se cumprindo. E a Bíblia está apontando aqui acerca dos falsos profetas que introduziram doutrinas de demônios, doutrinas de homens, e não a doutrina de Cristo nas igrejas. E as pessoas estão cegas porque não querem ler a Bíblia, não querem obedecer a Bíblia, não querem seguir o que a Bíblia ensina. E hoje Deus levantou um homem corajoso, que não é a primeira vez que eu falo,
para falar a verdade para todos que estão cegos, que estão cegas, vendo que Deus não está nesse negócio. As coisas de Deus são puras, as coisas de Deus são verdadeiras, as coisas de Deus não é bagunça, as coisas de Deus é diferente. Bendito seja o nome do Senhor. E muitos falsos profetas se têm levantado ensinando doutrinas de demônios, doutrinas de homens, e muitos estão seguindo porque são cegos espiritualmente, porque não querem renunciar o pecado, não querem renunciar as coisas boas que o mundo oferece. Mas a Bíblia diz que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma. É necessário, meu irmão, minha irmã, meu amigo, entregar a vida totalmente a Cristo. É necessário obedecermos a palavra de Deus para não perdermos a nossa salvação. E aqui, vou ler de novo. Mateus 7, acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós, vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. E primeira carta de João, capítulo 4, versículo 1, amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Então, é a Bíblia que nos diz que muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Abra sua Bíblia em Atos. Depois do Evangelho de São João, vem o livro de Atos, capítulo 20 e o versículo 29. Atos 20, 29. É a referência do versículo 15 de Mateus 7, que diz: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós, vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Atos 20 e o versículo 29. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho. Olha aí o que a Bíblia diz, Paulo dizendo: porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho. Meus amados irmãos, muitos são enganados. Vai para a reunião dos falsos profetas, dá até o transporte, porque lá, quem está lá é o Satanás na vida dele, ele é falso profeta. Dá até o transporte, irmãos. Depois, vai para o ponto de ônibus, sem dinheiro de transporte para voltar, porque mora longe, quilômetros e mais quilômetros, às vezes volta andando, cansado, com sede, com fome, porque deu tudo, porque não quer ler a Bíblia, porque não quer buscar a presença de Deus através da leitura da Bíblia, da oração e do jejum. Aí acredita em tudo que os falsos profetas ensinam a eles e a elas. Mas eu quero vos dizer, a Bíblia está dizendo aqui em Mateus 7, para nós encerrarmos: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós, vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhe-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto,
pelos seus frutos os conhecereis. Que Deus nos abençoe e nos guarde e abra o nosso entendimento para nós compreendermos melhor a sua palavra. Meus amados irmãos e amigos, eu não tenho medo de falar a verdade. Eu fui chamado para apontar o caminho que leva a Deus. Eu digo a verdade a vocês. Eu poderia estar pedindo dinheiro, irmãos, que eu estou precisando. Nem as contas de luz e água eu não pude pagar esse mês. Mas eu sou realista. A minha recompensa vem de Deus. O evangelho não é para ser vendido. O obreiro é digno do seu salário. Eu sei assim. Eu acredito assim. A Bíblia ensina assim. Mas não é para nós roubarmos a igreja. Com tanto voto, com tanto pede dinheiro todos os dias. Tem lugar, irmãos, que se tiver 10 pregadores em uma vigília, todos 10 dá envelope fazendo apelo para a pessoa dar dinheiro. Só pensa em dinheiro, só pensa em ganho. E a igreja não vigia, não quer meditar na palavra de Deus, não quer orar, não quer jejuar, não quer abrir o olho espiritual, os olhos espirituais para buscar as coisas de Deus, come tudo, dá tudo, porque não entende que é o diabo que está usando essas pessoas, que eles e elas são os falsos profetas que a Bíblia disse, Jesus disse, Paulo disse, os discípulos disseram que no futuro eles iam se levantar. No passado teve e também nos nossos dias já tem e não são poucos. Por isso eu prego a verdade. Doa em quem doer. Eu sei que muitos não gostam da verdade, porque estão com as mentes e consciências cautelizadas. Defende com unhas e dentes os falsos profetas, os filhos do diabo que está enganando a muitos, tirando só o dinheiro, só se aproveitando. O homem trabalha, a mulher trabalha, pega o dinheiro, dá todo, não tem direito nem de se alimentar bem, nem de dar a seus filhos uma boa alimentação, porque acreditam que um dia ele e ela vai ser abençoado por Deus. Mas Deus pode até abençoar meu irmão, minha irmã, mas essa obra aí é obra de engano. São os falsos profetas que já se levantaram no mundo para enganar, como a Bíblia diz, se for possível, até os escolhidos. Por isso, alguém tem que despertar o povo de Deus para não cair mais no laço do diabo. Procure ler a Bíblia. Eu repito, muita gente vai para o culto somente participar do voto, levar alguma coisa, dinheiro, semente que chamam, mas não lê a Bíblia durante o dia nem durante a noite. Fica aí pecando porque vive na carne, porque ainda não teve um encontro real com Cristo. Estão vivendo sendo enganados pelos falsos profetas. Mas que Deus nos abençoe no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem não sabe, eu sou o pastor Jó Correia. Moro na cidade de Simões Filho, na Bahia. A Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E achei proposta de pessoas dizendo que me entregavam à igreja, mas eu tinha que fazer voto para tirar dinheiro do povo, porque ele já conseguiu no passado tirar não sei quantos mil. Mas eu disse a ele que eu não sou ladrão. Eu oro por todos, não estou orando por dinheiro. Estou orando porque eu sou homem de Deus, sou profeta de Deus, fui chamado por Deus para fazer a obra de Deus, e quem vai me dar a recompensa é Deus. Não me interessa quem ele vai usar. O que interessa é que a recompensa maior é no reino dos céus. Louvado seja Deus para sempre. Por isso, eu digo, a verdade é como um remédio eficaz. Dói, arde, mas cura. A verdade é como um remédio bom, um remédio eficaz. Quando bate em cima do ferimento, dói, arde, mas o resultado é positivo. Porque a verdade dói,
A verdade arde, mas também a verdade cura. Bendito seja Deus para sempre. Vamos orar ao nosso Deus, a oração da fé. Se você está enfermo ou enferma, se você crê que Jesus cura, Ele está aí, aonde você está, e pode curar você ou curar alguém que você quer que Ele cure, porque Ele é fiel na sua palavra. Que Deus nos abençoe e nos guarde e abra o nosso entendimento para compreendermos melhor a sua palavra. Amém? Amém? Amém! Oremos ao nosso Deus. Bendito Deus, eterno e maravilhoso Pai, mais uma vez, Senhor, nos encontramos na Tua presença, te agradecendo, meu Pai, pela Tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. E neste momento, ó Pai, eu te peço por todos que têm nos ajudado, por todos que têm nos acompanhado, por todos que têm nos ouvido, por todos que têm orado por nós. Ó Pai, abençoa essas vidas, abençoa, meu Pai, essas famílias, abençoa, meu Pai, todos que têm me pedido oração. Meu Deus, meu Pai, eu quero te agradecer por este dia, por esta hora, por esta palavra que o Senhor tem mandado para nossos corações. E quero te pedir, ó Pai, desperta os que dormem, o sono da indolência. Desperta, meu Pai, a todos que têm sido enganados, porque, meu Pai, eles não querem ler a Tua palavra, eles não querem, meu Pai, cultuar a Ti da maneira correta, só estão atrás de bens materiais, de bênção, de prosperidade. Mas eu quero dizer, meu Pai, neste momento, que a maior prosperidade é a espiritual, o maior bem, a maior bênção é a salvação da nossa alma. E muitos não têm, meu Pai, observado a Tua palavra. Muitos, meu Pai, não querem te buscar, só estão indo para as reuniões aonde os falsos profetas os têm prendido com palavras, meu Pai, de engano, com meu Pai amado, artimanhas para tirar tudo dessas pessoas. Mas eles são cegos, elas são cegas. Muitos, ó Pai, até são pessoas da alta sociedade, que tem estudo, que tem, meu Pai, muitas formações, tem muito dinheiro, mas são enganados, porque não querem também meditar na Tua palavra, não querem também, meu Pai, seguir o que a Tua palavra ensina. Meu Pai amado, em nome de Jesus Cristo, eu te peço, abre a mente dessas pessoas, desperta, meu Pai, do sono da indolência, para que eles venham entender que precisam entrar pela porta estreita, que precisam aprender a Tua palavra para não serem enganados. Pai amado, visita cada família, meu Pai, visita cada pessoa, meu Deus, que está enferma. Em nome de Jesus Cristo, libera a bênção, libera a vitória. A Tua palavra diz que tudo é possível ao que crê. A Tua palavra diz que os sinais seguirão aos que crerem. E eu creio nos sinais. E no nome de Jesus eu oro e ordeno a todo espírito de enfermidade, a toda doença que está nesta vida, que bata retirada. Todo espírito de enfermidade, todo mal, saia no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Eu ordeno a todo espírito de enfermidade que está nesta vida, que saia no nome de Jesus. Todo espírito de enfermidade, bata retirada em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, eu ordeno a todo espírito de enfermidade, a todo mal, que bata retirada, saia, 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 em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Louvado seja Deus para sempre. Todo espírito maligno que entrou nesta vida, todo espírito maligno, toda legião de demônios que entrou nessa vida, que entrou nesse lar, através de uma obra de bruxaria, de feitiçaria, de magia negra, eu ordeno agora a todo espírito maligno, toda legião de demônios, saia dessa vida, em nome de Jesus Cristo. Saia desta casa, deste lar, em nome de Jesus Cristo.
saia do seio desta família, em nome de Jesus Cristo. Eu ordeno a todo espírito maligno, toda legião de demônio, saia, 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 em nome de Jesus, porque o nome de Jesus é poder, o nome de Jesus é poder, o nome de Jesus é poder, e em nome de Jesus, eu ordeno a toda legião de demônio que entrou nesta vida, nesta casa, nesta família, que saia, caia por terra agora, todo o trabalho feito de bruxaria, de feitiçaria, para destruir esta vida, para destruir esta família, em nome de Jesus, eu desfaço. Deus nos deu poder e autoridade, no nome de Jesus Cristo, para pisar serpente, escorpião e toda a força do mal, e no nome de Jesus eu oro e ordeno a todo espírito de maligno que entrou nesta vida, a toda legião de demônios, que saia agora, em nome de Jesus, saia, em nome de Jesus, eu ordeno a toda legião de demônio, não resista o poder do nome de Jesus, mas saia, 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 em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Bendito seja o nome do Senhor. Pai amado, Deus eterno, visita toda a tua igreja, visita todo o teu povo, desperta os que dormem o sono da indolência. Oh meu Pai, acorda o teu povo, porque meu Pai, os dias são maus. Em nome de Jesus, meu Deus, abençoa, meu Pai, todos os ouvintes da tua palavra, abençoa, meu Pai, minhas 3 filhas, guarda eu e minhas filhas debaixo do sangue de Cristo, cobre eu e minhas filhas, meu Pai, com a cobertura espiritual, em nome de Jesus Cristo. Tira toda a pedra de tropeço do meu caminho e do caminho das minhas filhas, nos dá o livramento, meu Pai, no nome de Jesus Cristo. Ó Pai Santo e Poderoso, continua conosco, Senhor, nos guardando, nos protegendo e nos defendendo. Abençoa todo o teu povo, abençoa toda a tua igreja, abençoa todos os moradores da terra, visita os 4 cantos do Brasil, visita os 4 cantos da terra, abençoando todos que estão te servindo em espírito e em verdade, e despertando também, meu Pai, todos que estão no engano, estão se enganando e enganando a muitos. Desperta os que dormem, abençoa todos os moradores da terra, abençoa todas as famílias da terra. Ó Pai Santo e Poderoso, abençoa os moradores desta cidade onde eu vivo. Ó Pai, os moradores, Senhor, desse estado, os moradores, Senhor, desse país. Visita, Pai, a tua igreja, visita o teu povo, derrama um avivamento sobre cada vida, derrama um avivamento sobre cada coração. Abençoa, Pai Santo, resolvendo a causa que está na justiça, tanto a minha, como também, Senhor, a de muitos que estão precisando, que estão orando conosco. Visita agora, Pai, resolve aquela causa. Meu Deus, meu Pai, eu não estou pedindo dinheiro para que eu ore, eu não estou pedindo dinheiro para que o Senhor venha curar, para que o Senhor venha libertar. Eu estou pedindo, meu Pai, é que o Senhor tenha misericórdia dessas vidas, entre com providência, resolva as suas causas na justiça, resolva as suas causas, meu Pai, libertando de toda enfermidade, de todo mal, libertando, meu Pai, de todo espírito maligno, no nome de Jesus Cristo. Ó Pai, confirma a tua palavra e abençoa todos que estão a nos ouvir, em nome de Jesus, meu Deus. Abençoa cada vida, abençoa cada família e continua conosco, não só agora, mas para todos sempre. Amém, amém, amém. Deus abençoe a todos que têm nos acompanhado. Eu quero vos dizer que a obra é de Deus. Quem opera na vida do homem é Deus. O homem pode estar em pecado, pode estar em falha, meus amados irmãos. Muitos desses falsos profetas vai pregar em uma vigília, ele sai do motel com alguém que não é mulher dele e vai direto para a vigília, bêbado muitas vezes, brincando com a obra de Deus. Mas eu quero vos dizer que a salvação é individual. Cada um de nós temos que fazer a nossa parte. Os amigos ouvintes já sabem, porque não tem nada mais oculto. Todos já estão sabendo que no meio do povo de Deus tem o joio e o trigo. Muitos dizem que é pastores, mas são falsos profetas. Muitos dizem
que são homens de Deus, mulheres de Deus, mas são filhos do diabo, que está introduzindo doutrina de demônios dentro das casas de Deus. Mas eu quero vos dizer, meu amigo e minha amiga, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se você quiser ser salvo, se você quiser ser salva, a salvação é individual. Nós não podemos mais ficar escondendo, porque não tem como, porque tudo está aí nas redes sociais, mostrando pastores entrando em motel com os membros da igreja, com as mulheres da igreja, vamos dizer assim. Por isso, tudo está aí, não tem mais como esconder. Nós temos que pregar a verdade, meus irmãos. Não podemos esconder, porque tem gente aí, quando nós vamos pregar a palavra, diz assim: ah, mas o pastor de tal lugar fugiu com a mulher de fulano, com a mulher de cicrano. Então, para quê? Não tenha quem venha para cá indagar. Eu estou logo dizendo, os falsos pastores, os falsos mestres, os falsos doutores, os falsos profetas, se não se converterem, vão ser queimados no fogo do inferno. Foi Jesus que disse. Mas você faça a sua parte para você entrar no reino dos céus. Procure uma igreja evangélica. Procure servir a Deus da maneira correta. Dar dízimo e dar oferta é bíblico. Mas você tem que dar o seu dízimo, você tem que dar a sua oferta aonde você congrega, na sua comunidade, na sua denominação, e não mandar para os falsos profetas depositando nas contas que eles fazem questão de lhe enviar. Por isso, quero vos dizer que nós vamos dar conta de tudo a Deus. Amanhã depois, não diga que não achou alguém para lhe mostrar na Bíblia o caminho que nos leva ao céu. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Por isso, não sei porquê, hoje está sendo prolongada essa palavra, porque Deus sabe de tudo e Deus quer o melhor para mim e quer o melhor para você. Amém? Deus abençoe. Eu faço questão de me identificar. Eu sou o pastor Jó Correia. Moro na cidade de Simões Filho, na Bahia. Louvado seja Deus. Que a paz e a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão e consolação do Espírito Santo seja com todos, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Eu vou dizer só uma coisa, ó. Eu não sei nem ler direito, nem escrever direito, porque eu fui muito maltratado quando era criança, até adolescente, até jovem de 24 anos, eu era muito maltratado. Não consegui aprender. Passei mais de 10 anos na escola, mas não consegui aprender, nem ler direito, nem escrever direito. Não saí nem da terceira série primário. Mas eu tenho Jesus na minha vida, que é o principal. Leia a Bíblia, pedindo a Deus sabedoria, que Ele abra o seu entendimento. Mesmo você tendo pouco estudo, Ele pode lhe abençoar e você ser um canal de bênção no nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos.